Salve galera, aqui é o professor Luiz, professor de Física, e na videoaula de hoje a gente vai trabalhar sobre os processos de transmissão de calor. Vem comigo na tela. A gente tem três formas de transmitir calor, ou seja, três processos de transmissão de calor, que é a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica ou radiação térmica, beleza? Galera, independente do processo de transmissão de calor, é importante lembrar o seguinte: de forma espontânea, ou seja, de forma natural, o calor sempre vai se propagar do quente para o frio. E como que eu vou identificar o que é quente e o que é frio? Olhando os valores de temperatura. Maior temperatura, corpo quente. Menor temperatura, corpo frio. Então vamos lá, primeiro processo aí, a condução térmica. O que é a condução térmica? Né? É uma forma de conduzir o calor através de um meio material. Então eu quero citar aqui para vocês as principais características. Primeira coisa, né? Microscopicamente falando, a transferência de energia térmica, né? Ou seja, de calor, transferência de energia de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas por contato direto. Ou seja, eu vou ter o contato aqui com o fogo, né? No meu exemplo aqui, eu tenho uma barra metálica, certo? E essa ponta aqui está na chama de fogo, o calor ele vai se transmitir através de toda a barra. Isso daqui é uma coisa que provavelmente já aconteceu com muitas pessoas. Às vezes você está ali mexendo numa panela com uma concha de metal, fica muito tempo ali com a concha na panela, sai para fazer alguma outra atividade, atender o celular, tomar uma água, e quando você volta, se você pegar na concha, você queima a mão. Por que isso acontece? Como a concha ela é feita de metal, o calor ele se conduziu através de toda a concha. Tá? Outra característica importante é que a condução térmica ela necessita obrigatoriamente de um meio material para se propagar. Tá? Então, a condução térmica ela vai ocorrer através de meios sólidos. Tá? Então, se eu tenho um meio que está no estado sólido, ele vai sofrer condução térmica. O calor vai se propagar através dele. Beleza? Então, vale ressaltar o seguinte. Eu vou classificar os materiais em dois grandes grupos, condutores e isolantes térmicos. Os condutores térmicos, eu vou dizer que são todos aqueles materiais que conduzem bem o calor. E já os isolantes são aqueles que conduzem o calor. Veja que eu não estou dizendo que não conduz, eu estou dizendo que conduz mal. Ok, galera? Então é muito comum os alunos confundirem isso. Isolantes, eles conduzem calor, só que conduzem mal. Okay? Então, exemplos aqui, ó, tem uma concha de metal, vai ser um condutor. Uma concha de madeira, vai ser um isolante. A panela aqui é condutor ou isolante? Depende de qual parte eu estou observando. Ó, aqui o cabo de madeira é um isolante, a parte metálica é um condutor. Ó, o cabo, a madeira aqui da tampa é um isolante, o vidro aqui também é um isolante, a caixa de isopor, um isolante. Tá? Então, se conduz bem, condutor, se conduz mal, isolante. Ok, galera? Beleza. Próximo, convecção térmica. O que é a convecção térmica? É quando eu quero transmitir calor, usando como meio de transporte para o calor um líquido ou um gás. Galera, um líquido ou um gás a gente chama de fluido, tá? Então eu posso chamar de líquido ou gás, ou eu posso englobar os dois grupos aí e chamá-los de fluido. Então, convecção térmica ocorre quando o calor é transmitido através de um fluido, ou seja, através de um líquido ou de um gás. Beleza? Outra coisa importante a se lembrar, a convecção térmica ela vai transportar o calor junto com matéria. Então, eu vou ter o transporte de massa também. Ok? Vamos analisar o exemplo aqui. Ó. Então, eu tenho aqui um bule cheio de água. Tá? Esse bule está recebendo calor. Percebam que as partículas de água que estão mais próximas da chama aqui, elas vão receber calor primeiro. Toda vez que essas partículas elas recebem calor, elas sofrem uma mudança de densidade. O que isso significa, professor? Que elas vão se tornar mais leves
elas vão se tornar mais leves e vão subir. As partículas que estavam aqui em cima vão se tornar mais pesadas quando comparada com as que estavam embaixo e vão querer descer. Então aqui esquenta, sobe, esfria, desce. Eu tenho um movimento aqui de sobe e desce. Isso daqui eu vou chamar de corrente de convecção. Então eu estou transferindo não só o calor, como pequenas parcelas de massa. Beleza? Então aqui um esquema, ó. O ar quente sobe, o ar frio desce. Se fosse um gás, aqui no caso, como exemplo é água, então aqui seria partículas de água quente sobem, partículas de água quente descem. E aqui o movimento de sobe e desce é chamado de corrente de convecção. Cortou aqui, mas aqui é convecção, tá, galera? Beleza? Então, alguns exemplos aí para vocês, ó. O ar-condicionado. Por que o ar-condicionado ele é instalado na parte de cima da sala? Para usar a convecção térmica a favor do aparelho. Lembra que o ar quente sobe e o ar frio desce? Então, se eu instalo o ar-condicionado mais em cima possível, o ar quente tem a tendência, o ar frio tem a tendência natural de descer, o ar quente tem a tendência natural de subir. Ou seja, eu estou aumentando a eficiência do ar-condicionado. Outro detalhe interessante a se comentar, por que quando o ar-condicionado está ligado, eu não posso deixar portas e janelas abertas, né? Isso tem a ver com o que a gente viu no comecinho da aula lá. Lembra que o calor vai do quente para o frio? Se o ar-condicionado aqui está ligado, qual que vocês acham que vai estar mais frio? Aqui a parte dentro da sala ou a parte que está lá fora da sala, né? Mais frio vai ser que está dentro da sala. Lá fora vai estar mais quente. Então, se eu abro a porta ou a janela, o calor de lá vai querer entrar para a sala. Ou seja, eu estou gelando com o aparelho e estou fazendo com que o calor lá de fora entre. Então, se eu abrir a porta e a janela, eu estou inutilizando o ar-condicionado. O que ele gelou, né, o lugar, o que ele resfriou, eu fiz com que o calor lá de fora entrasse. Então, por isso que é importante sempre manter as portas e janelas fechadas durante a utilização do ar-condicionado. Ok, galera? Beleza, vamos falar um pouquinho agora da irradiação térmica, também chamada de radiação térmica. Mesma coisa, tá? Então, algumas características aí que vocês precisam saber. Primeira delas, ocorre quando o calor é transmitido através de uma onda eletromagnética. Professor, o que é uma onda eletromagnética? É uma onda que, ao mesmo tempo em que ela é elétrica, ela é magnética também. Professor, o que é uma onda? Onda é quando eu tenho transporte de energia sem o transporte de massa, tá? Então, é um transporte de energia que se propaga. Então, exemplos de ondas eletromagnéticas aí. Micro-ondas, os raios do sol, o seu sinal de celular, tá? Sinal aí de antena de TV, de antena de rádio, são exemplos aí de ondas eletromagnéticas. Então, essas ondas eletromagnéticas vão bater num objeto, em um corpo, e vão transmitir calor. Exemplo aí mais conhecido talvez seja os raios do sol. Se você ficar exposto por muito tempo, sua pele vai sofrer queimaduras. Outra característica, toda matéria que se encontra a uma temperatura acima do zero absoluto, o zero absoluto seria a temperatura de 0 Kelvin, a mais baixa, tá? Ele vai irradiar energia, ou seja, o que significa isso, galera? Em outras palavras, falando de uma forma mais simples aí para vocês entenderem. Os corpos, eles não só recebem radiação, mas eles também vão liberar radiação, ok? Outra coisa, a irradiação ela não necessita de meio material para ocorrer. Ela pode ocorrer no espaço, tá, galera? No vácuo. E, inclusive, ela vai ser mais eficiente quando ela ocorrer no espaço, no vácuo. Por quê? Porque tem menos interferência, tem menos obstáculos. Beleza, galera? Então, vamos lá. Alguns exemplos aí, ó. Então, aqui tem um senhor sentado à beira de uma lareira. O fogo aqui da lareira está irradiando, ondas de calor que está aquecendo o senhor que está sentado na poltrona. Outro exemplo legal aqui também, pessoal, é o Sol. Ó. Os raios do Sol estão atingindo a Terra. Estão vendo aqui a atmosfera?
alguns raios são refletidos pela atmosfera, alguns raios conseguem atravessar. Beleza? Galera, inclusive vale comentar aqui um pouco sobre o efeito estufa, tá? O efeito estufa é de suma importância para a vida na Terra. Ele vai servir como regulador de temperatura. Então, esse calor que entrou aqui, ó, ele vai ser impedido de sair, né? Mantendo aí uma temperatura propícia na Terra para ter condição de vida. Ok? Aqui, comentar com vocês rapidamente sobre algumas ondas eletromagnéticas, né? Então, a gente tem as ondas baixas, por exemplo, o sinal da TV aqui, sinal de rádio, Wi-Fi, micro-ondas, né? Infravermelho, aqui a luz visível, tá? Tá na faixa de 700 nanômetros a 400 nanômetros. Tudo que está abaixo do vermelho eu vou chamar de infravermelho. Tudo que está acima do violeta eu vou chamar de ultravioleta. Então, para quem não sabe, as cores elas são classificadas aí de acordo com as frequências da luz, tá? E de acordo também com as cores do arco-íris. Tenho aqui exemplos de raio-x, né? Aquele utilizado lá para fazer o exame, quando alguém quebra um osso ou fratura, né? Tenho aqui os raios gama, tá? Geralmente utilizados para medir radiações atômicas, né? E aqui embaixo eu tenho uma figura. Percebam que aqui está começando a onda, ó, mais abertinha, e aqui ela está se repetindo mais rápido, ó. Então essas repetições maiores aqui são ondas de alta frequência. O que é a frequência, professor? É a repetição da onda. Percebam que essa onda mais longa aqui, ó, ela demoraria mais para se repetir. Então elas são de baixa frequência. E a gente vai estudar isso com mais detalhes quando a gente estiver falando de ondas. Beleza, galera? Então a gente encerra por aqui. Na próxima aula eu quero falar para vocês aí sobre lei de Fourier e a gente vai resolver alguns exercícios, né? Grande abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Fui!